Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Professor Sost do canal Bem na Bio, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula de Biologia para o vestibular da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, extremamente concorrida a prova de setembro, mas eu sei que você vai passar o dedinho e você vai ver o seu nome na lista de aprovados. Então assista essa aula até o final, até a resolução do teste, para você ver como aparece a tal da ecologia na prova da UEPG. Eu espero estar ajudando você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, as suas observações para eu poder melhorar a qualidade da informação que chega até você. A ecologia é uma parte da biologia que vai estudar a relação entre os seres vivos e desses seres com o meio em que eles vivem. Então, cuidado com alguns termos importantes. Cuidado com a organização das cadeias e teias alimentares, a transferência de energia ao longo dos níveis tróficos e também com as relações ecológicas. Esse é o nosso primeiro encontro sobre ecologia. Teremos outros na sequência, mas vamos lá, que isso é essencial e importante. Dá uma olhadinha aqui no quadro, qualquer coisa printa ele e aí você vai fazendo as suas anotações também para fixar aí no seu telencéfalo altamente desenvolvido. Quando nós olhamos para essa organização, você já viu isso aqui alguma vez na sua vida estudantil? Uma organização de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Claro, isso é um pedacinho só. Então a gente vê aqui uma parte do que a natureza mostra em relação às relações alimentares e nós chamamos de cadeia alimentar, essa organização em que cada um desses indivíduos ocupa apenas um único nível trófico e está bem organizado assim linearmente. Na natureza a gente encontra um conjunto de cadeias. Um determinado indivíduo ali pode ocupar mais de um nível trófico e aí esse conjunto de cadeias nós temos as teias alimentares. Quando nós olhamos para o capim, ele está em verde para fazer uma representação que esse ser aqui é autotrófico. Mas você vai falar assim, sorte, autótrofo. É um ser autótrofo porque ele produz seu próprio alimento e ele é autótrofo fotossintetizante. Assistiu a aula de biologia celular lá, da relação energética? Lá na relação energética, os seres autótrofos produzem o seu próprio alimento através de um fenômeno maravilhoso chamado fotossíntese. Ou, se a gente pensar lá nas bactérias, podemos ter representantes quimiosintetizantes. Mas aqui eu coloquei capim. Vamos representar aí monocotiledôneas bem gerais que utilizam a luz que absorvem CO2 da atmosfera, água do solo, realizam a fotossíntese e produzem os compostos orgânicos. Então esse ser aqui, ele vai ser chamado de produtor. Muito bem, como o nome sugere, ele vai produzir os compostos orgânicos e vai disponibilizar para os próximos participantes nessa transferência. O produtor, de uma maneira geral, a gente vai representar ele como ocupando o primeiro nível trófico. E aí, aquele nível energético maior nos produtores, e essa energia é transferida para os outros níveis. Esse indivíduo aqui, o gafanhoto, ou eu posso representar aqui a simbologia de um indivíduo, mas é óbvio que nós teremos uma população de gafanhotos, vários indivíduos de uma mesma espécie, numa mesma área geográfica. Esse gafanhoto aqui faz um papel de um herbívoro. E nós podemos ter uma relação ecológica aqui chamada de herbivoria. Herbívoro. Não é muito comum as provas trazerem a relação ecológica herbivoria, mas ela existe. É uma relação entre seres de espécies diferentes. Então esse ser aqui é um herbívoro e ele vai ocupar o segundo nível trófico. Esse indivíduo aqui faz o papel de um consumidor primário. E o consumidor primário ocupa esse segundo nível trófico por se alimentar diretamente do produtor, ou seja, receber essa energia diretamente dos compostos orgânicos que fazem parte do corpo dos produtores. Esse pássaro aqui vai ser um carnívoro e ele vai ocupar o terceiro nível trófico.
carnívoro. Ele é um consumidor secundário ou de segunda ordem e ele ocupa o terceiro nível trófico. A posição dele em relação a receber essa energia. Esse piolho aqui também fará um papel de carnívoro nessa relação, mas aqui eu quero que você lembre que ele está mantendo uma relação ecológica de parasitismo. Ele é um parasita, ele vai ocupar o quarto nível trófico e nós podemos ter na prova relação ecológica de parasitismo sendo mostrada dentro de cadeias alimentares. Você tem relação de predatismo também. Ah, eu coloquei um pássaro ali, mas vem lá a serpente e come o pássaro. A serpente é uma predadora. Professor, o piolho não é um predador? Eu vou falar, não, o piolho é pituquinho. Piolho é um inseto sem asa, menor que esse pássaro, e ele vai vivendo às custas do pássaro. O objetivo dele não é matar o pássaro para sua alimentação integral, mas é usar o pássaro aos pouquinhos. Então o piolho é um ectoparasita e fará um papel de consumidor aqui na nossa sequência. Quando nós pensamos na energia, a energia vai sendo gradativamente transferida ao longo dos níveis tróficos. Essa transferência é representada pela seta. E nós temos a definição de eficiência ecológica em relação àquilo que é transferido de um nível trófico a outro. Muitas vezes as avaliações colocam lá 10% de transferência energética entre um nível trófico e outro. Mas cálculos em diferentes ambientes mostraram para os ecólogos, os especialistas na área de ecologia, que essa eficiência ela poderia ser variável, então de 5 a 20%. O que tem que ficar claro? A energia sempre diminui ao longo dos níveis tróficos. O produtor é o maior nível energético, é ele que transforma os compostos inorgânicos, como a água e o gás carbônico, em compostos orgânicos, como açúcares, lipídios, proteínas. Isso fará parte do corpinho dele e quando ele serve de alimento para os outros, esses compostos orgânicos são desmontados e essa energia vai sendo transferida, vai compondo o corpo desses seres. E aí isso vai sendo transferido ao longo dos níveis tróficos. Quanto mais distante do produtor, menor é a energia disponível. Por isso que na natureza muitas vezes não visualizamos cadeias alimentares muito longas, porque os últimos integrantes, os últimos níveis tróficos, receberiam pouquíssima energia e isso não seria nada muito eficiente. Então, fica ligado. Prof, a prova cobrou cadeias alimentares e representou por pirâmides. A UEPG gosta de dar figurinha muitas vezes para ver se você está ligado no que está acontecendo. Essas pirâmides, elas vão fazer assim uma representação gráfica, matemática dos participantes. A pirâmide pode ser chamada de pirâmide de números e ela vai analisar a quantidade de indivíduos por nível trófico. Então o objetivo aqui é a quantidade de indivíduo por nível trófico. A pirâmide pode aparecer invertida, ela pode aparecer intercalada, ela pode aparecer direta ou direita, mas o que importa, sócio, é a quantidade de indivíduos por nível trófico. A pirâmide de biomassa no ambiente aquático, ela pode aparecer invertida para sua avaliação. Nesse ambiente aquático, quando os ecólogos coletavam o material a ser estudado e viam aquela relação entre o fitoplâncton e o zooplâncton, momentaneamente essa cadeia está aqui organizada de forma invertida. Sem eu considerar a taxa de renovação, que é a taxa de multiplicação do fitoplâncton. Então, a pirâmide de biomassa. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica. Eu tiro lá água, sais minerais. O que sobrou, basicamente retirando a água, que representa a maior parte do peso dos seres vivos,
O que sobrar de matéria orgânica, nós pensamos em biomassa. No ambiente terrestre, essa pirâmide aparece de forma direita ou direta. Na base da pirâmide, produtor, e aqui consumidor primário. O fitoplâncton faz o papel de produtor no ecossistema aquático e o zooplâncton de consumidor primário. Aqui, produtor, consumidor primário, secundário, sempre na base da pirâmide o produtor, independente do tamanho do retângulo que aparecer para você, lá vai estar o produtor. E a terceira pirâmide, a pirâmide que não pode aparecer invertida, é a pirâmide de energia. Ela vai aparecer geralmente em calorias, quilocalorias, que é uma unidade aí que vai representar energia. E por que ela não é invertida só? Ou não aparece intercalada ou invertida? Porque ao longo dos níveis tróficos, a energia sempre vai diminuindo. Então, na base, eu tenho os mais energéticos, que são os produtores. Depois, o consumidor primário, o consumidor secundário, e essa energia vai gradativamente sendo reduzida. Então, pegou, né? Pegou aí a base para nossa referência, cadeias alimentares e dentro a organização em pirâmides. Fica ligado, se é o EPG der para você uma relação da pirâmide e você tem que encaixar ali os participantes da pirâmide, tá bom? Então a gente pode ter essa relação aqui. Outro assunto que pode aparecer na nossa avaliação, relação ecológica. O alelobiose. A natureza é a teia da vida, né? Nós temos uma interação de vários seres ali em diferentes ambientes, no ambiente aquático, diferentes seres adaptados àquele ambiente, ambiente terrestre úmido, quente, mais ou menos úmido, mais ou menos quente. Então nós teremos inúmeras relações que podem se estabelecer. Trouxe a listinha aí das top que o SOST, o Instituto SOST avalia e que mais foram cobradas na UEPG. Sociedade. A minha preocupação primeiro é a gente revisar qual é intra, qual é inter, harmônica ou desarmônica, tá? Então, inter significa diferente espécie. Intra, dentro da espécie. A sociedade é uma relação intraespecífica. Então, vai lá, recupera esse cérebro, faz listinha igual eu. O que eu faço aqui, pega a sua anotação e monta, e seu cérebro vai curtir. Intraespecífica, entre seres de uma mesma espécie. Harmônica, porque não existe prejuízo entre os participantes. Aqui nós temos, por exemplo, a Sociedade das Abelhas, que inclusive apareceu no teste que eu farei com vocês ao final da minha explicação. Lá na Sociedade das Abelhas nós temos divisão de trabalho, nós temos castas, nós temos mudanças anatomofisiológicas dos participantes da Sociedade das Abelhas. O zangão é um indivíduo N ou haploide que surgiu por partenogênese. Os indivíduos diploides na espécie Apis mellifera, uma espécie de abelhas, são do sexo feminino. Os indivíduos haploides são do sexo masculino. E esse indivíduo que é o haploide, esse zangão, surgiu de uma partenogênese, que nós chamamos de partenogênese arrenótoca. Arrenótoca, um tipo de partenogênese que origina apenas ou origina somente indivíduos do sexo masculino. Um óvulo não fecundado. Essa é a característica da partenogênese e dá origem ao zangão. A operária é diploide, só que ela é estéril. A rainha é diploide, só que ela é fértil. E o zangão surge de um óvulo não fecundado, uma partenogênese arrenótoca, que origina apenas machos. Então nós teremos essa referência. Nas sociedades, nós temos uma intensa divisão de trabalho. As abelhas, as formigas, são insetos da ordem Hymenoptera, insetos sociais. Os cupins também são insetos sociais e são de uma outra ordem, chamada Isóptera. Então esses seres aí, os insetos sociais, são muito lembrados para o seu vestibular da UEPG. Tenha cuidado.
Canibalismo, eu posso pensar como uma intensa competição entre seres de uma mesma espécie, intraespecífica entre seres de uma mesma espécie, dentro da espécie, só que ela acaba sendo desarmônica. Aqueles indivíduos que se alimentam de seres de uma mesma espécie, eles são canibais. Matar e comer um indivíduo de uma mesma espécie. Nós temos, por exemplo, a famosa viúva negra, uma espécie de aranha, o gênero Latrodectus, bem comum esse ser. E a fêmea é receptiva ao macho. Após a transferência de gametas, a fêmea se alimenta do macho. Mas por que ela faz isso, só? Que malvada! Então, né? Ela se alimenta do macho, se alimentando do macho, ela tem certeza que não cruza mais com aquele macho, e que se ela cruzar que ela vai cruzar novamente ao longo da vida, será com um macho diferente, e aí você vai ter uma variabilidade genética dos filhinhos da próxima ninhada. Se alimentando do macho, ela tem ali uma fonte disponível de nutrientes após o ato sexual. Então existem alguns estudos que mostram espécies com o canibalismo e com vantagens. Espécies de louva-a-Deus canibais, em que as fêmeas, após manter esse ato de se alimentar do macho, produzem 50%, 60% mais ovos. Então esse comportamento vai sendo mantido dentro daquela espécie. Matar e comer um ser de uma mesma espécie, ou ter essa alimentação, essa é a ideia de canibalismo, tá bom? Mutualismo. Agora para baixo, a gente vai pensar em relações que são interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Interespecífica e aqui também harmônica ou positiva. Aqui, gente, a gente tem aquela simbologia positivo e positivo porque eu represento ali as espécies distintas ou diferentes. O mutualismo, ele pode ser chamado por alguns autores de mutualismo facultativo, que também pode ser conhecido como protocooperação ou simplesmente cooperação. Aquela relação em que acontece e ela é benéfica para ambos, mas ela não tem uma obrigatoriedade. O mutualismo pode ser chamado também de mutualismo obrigatório, que daí sim é aquele mutualismo que geralmente o prof ensina você. Ele fala, olha, uma relação íntima de associação, os líquens, associação entre algas, cianobactérias e funguinhos, associação entre raízes e bactérias. Lá nos recifes de corais, algas e o próprio quinidário. Então, ali eu teria um mutualismo obrigatório, em que existe uma íntima relação e uma interdependência entre um e outro. Agora, existe um mutualismo facultativo, chamado de protocooperação ou cooperação. Aquela que se acontecer a relação, beleza, se não acontecer, tudo bem. Tem um bovino lá pastando e o bovino está sendo parasitado por carrapatos. Carrapato é um aracnídeo, um ectoparasita está sugando o sangue do bovino. E tem um pássaro, o anu, que vai lá e come o carrapato. Uau! O anu comeu o carrapato, libera o bovino do carrapato, libera desse parasitismo. Então a relação é positiva para o pássaro, é positiva para o bovino, mas não é uma relação de obrigatoriedade. Então esse mutualismo facultativo, ele pode se chamar de cooperação ou protocooperação, tá? Foca aqui no mutualismo obrigatório. Líquen, micorriza, corais e branqueamento dos corais, a perda da associaçãozinha com algas, como zooclorelas e zooxantelas, afetando o ecossistema aquático. Então fica ligado. Comensal significa uma mesa comum, mais e zero. É uma relação interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes. E também é harmônica. Veja na minha simbologia que ninguém aqui é prejudicado. Quando nós pensamos aqui, o objetivo são os restos alimentares. Foco nesse objetivo, restos alimentares.
Os abutres, eles muitas vezes conseguem seguir predadores terrestres. Os predadores terrestres vão lá e matam e comem as presas. Sobram restos de comida e o abutre vem e se alimenta do resto de comida. O famoso tubarão e a rêmora. Tubarão, um grande predador no ambiente aquático, tá lá. E a rêmora, ou peixe-piloto, fixa, vai lá, se desloca, tubarão matou, comeu, sobrou um restinho de comida ali e ela vai lá e se alimenta. Então a relação é positiva para a rêmora, é positiva para o abutre, mas para os grandes predadores a relação é indiferente. Inquilinos, a relação é positiva e ela é indiferente. Nós temos aqui também uma relação interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes e harmônica. Faça sua anotação aí, igual eu estou fazendo, bonitinho, seu cérebro vai gostar. Quando eu falo em inquilino, o objetivo é moradia. Você tem que bater o olho na relação de objetivo, meu povo. Meu herói, minha heroína. E aqui eu quero que você lembre de orquídeas, de bromélias, que são epífitas. As orquídeas, as bromélias mantêm uma relação de moradia, de inquilinismo. O epifitismo é um exemplo clássico de inquilinismo. Os seres vivem acima de árvores, recebendo luz, veio a umidade ali, consegue reter água na região das raízes, mas essas epífitas não exercem o parasitismo. Elas não promovem prejuízo à planta que ela está acima. Então fica ligado aqui nas epífitas. Competição. A competição aqui faz uma observação, ela pode ser intra ou pode ser interespecífica. Intra ou inter, e independente ela sempre será, para sempre será desarmônica. Professor, mas o EPG falou que alguém ganhou. Não existe ganho. Eu juro que era para ser um menos e um menos, tá? Não existe ganho. Ah, mas não existe ganho. Todo mundo perde quando está nessa competição. A competição entre seres de uma mesma espécie, ela ocorre por recursos e também por parceiros sexuais. Agora, a competição inter, que geralmente é que mais aparece em prova, aparece ali por recursos. A prova pode dar em forma de gráfico. Cuidado com aquela análise de gráfico. O paramécio e um caudato, o paramécio e uma aurélia crescendo separadamente. E aí foram colocados juntinhos para crescer. E aí, se você olhar nos gráficos, tem uma redução tanto de população de paramécio caudato quanto de aurélia. Ah, mas um foi eliminado e o outro ficou. Aquele ganhou. Mas mesmo assim, a população dele teve uma redução na quantidade de indivíduos. Então, sempre é negativa. E essa representação negativa, intraespecífica ou interespecífica. Lembrando que na inter são de espécies diferentes, né? Então eles não competem por parceiros reprodutivos. Soquinho como comprimento 2000-2020 para você lembrar essa relação muito importante que pode aparecer em gráfico. Mutualismo pode aparecer em gráfico. Aqui faz coraçãozinho nas que podem aparecer em gráfico. No mutualismo, a relação está lá associado e a população A e a população B aumentam. Na competição, você tem redução da população. Pode aparecer em gráfico o predatismo. Então, cuidado. Parasitismo é uma relação ecológica interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Existe prejuízo, então é desarmônica na nossa anotação. Positivo para o parasita, negativo para o hóspede. Você tem aqui uma relação entre o parasita e o hospedeiro. Tem endoparasita, parasita interno. Endoparasita, como os vermes, como o esquistossomo. Tem ectoparasita, como o piolinho aqui na nossa cadeia alimentar, que estava parasitando o pássaro. Os ectoparasitas, mosquitos, piolhos, sanguessugas, eles produzem secreções
lá na saliva, liberam substâncias anticoagulantes, anestésicas, para facilitar o sugar desse sangue, para manter a sua alimentação. Então, um parasita. Esse parasita pode comprometer o crescimento desse hospedeiro, pode comprometer o desenvolvimento, a maturação, a entrada na vida reprodutiva. O objetivo dele não é matar o hospedeiro, mas ele pode prejudicar esse hospedeiro e às vezes levar ele à morte. Eu tenho parasitas intracelulares também lá, como os vírus, outros como bactérias, como protozoários, que estão associadas às diferentes doenças. Então, cuidado, que também a prova pode fazer essa relação dentro das doenças, tá? O objetivo do parasita não é matar o seu hospedeiro. E o predatismo é uma relação entre presa e predador, mais menos. É também interespecífica e desarmônica. Aqui nós temos uma relação interessante que atua como reguladora populacional. Aqui nós temos uma intensa relação de presa e predador. Eu falei aqui, o gafanhoto é uma presa e o pássaro é um predador. Se aumentar a população de gafanhoto, aumentou a população de gafanhoto, aumenta a população de pássaro, tem maior disponibilidade de alimento. Mas e se aumentar a população de pássaro, Sochi? Se aumentar a população de pássaro, diminui a população de gafanhoto. Então esse predatismo é um agente importante para regular essas populações. É aquela história, eu falo para meus aluninhos, quando a gente assiste a National Geographic, Animal Planet, ou, enfim, qualquer documentário, e tem lá um animalzinho na savana africana, uma zebra, um filhote de uma zebra, e um leão, uma leoa, ou um grupo de leões estão armando para atacar. Geralmente meus aluninhos torcem para a zebra. Eu falo, poxa, eu sinto a dozinha, eu tenho dozinha do bichinho. Mas o leão, ou as leoas que estão ali armadas para a caça, elas vão se alimentar de alguns indivíduos. Elas serão importantes para regular essa população. Elas vão falar, vou comer só alguns aqui, não vou comer muitos, para não ter um impacto. Porque se eu não tenho grandes predadores também de topo de cadeia, esses indivíduos poderiam comer a savana africana inteira. Claro que eu fui exagerado, mas essa é a ideia. Na natureza existe uma regulação. Por mais que aqui o Sost numerou a relação como sendo desarmônica, para o equilíbrio total do ambiente, essas relações, elas, mesmo sendo desarmônicas, elas são benéficas. Eu espero que você me entenda, se não, mande essa dúvida aí. O mais rápido eu responderei você, meu ser de luz. Amensalismo é uma relação bem diferentona que geralmente nós representamos num nível superior como menos e zero. É uma relação praticamente que acidental. É uma relação assim que também é interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes, e ela também é desarmônica, meu ser, por essa relação negativa ali, porque alguém é prejudicado. Alguém é prejudicado, mas não obrigatoriamente alguém seja beneficiado. Então nós teremos esse pensamento no amensal. Anota aí, inibição. Você tem elefantes que estão se deslocando na savana. E os elefantes vão pisoteando gafanhotos. Poxa, para a população de gafanhoto isso é prejudicial. É negativo. Mas para o elefante que está lá se deslocando, a relação é indiferente. Muitas vezes no ambiente aquático existe uma disponibilidade maior de nutrientes na água. E existe uma superpopulação de algas. Algas, cianobactérias, enfim, seres que se proliferam. E esses seres podem liberar toxinas no ambiente aquático. E essa liberação de toxinas, ela não obrigatoriamente gera uma vantagem para aquele ser. Mas ela acaba inibindo os outros seres que são prejudicados. Vocês me entendem? Então, essa relação é praticamente acidental. Mas anota aí no seu cérebro, inibição. A prova não faz geralmente essa referência de menos e zero, mas ela fala em ser desarmônica, em ser prejudicial. Então, sim, existe um prejuízo. E o amensalismo é uma relação
desarmônica. Então, faça essa anotação. Lá no Penicillium notatum, o penicillium, produtor da substância que ficou batizada como penicilina, que inibia o crescimento de bactérias, que a UEPG já cobrou de vocês. Então, cuidado. Esse aqui é o top soft de análise de relações ecológicas da UEPG. E aqui eu falei sobre cadeias e as relações com pirâmides, tá bom? Fazer um teste aí de relações só para vocês verem quais são os termos, como foi a abordagem. Assista! E aí no próximo vídeo nós falaremos sobre ciclos biogeoquímicos associados aos problemas ambientais. Espero estar contribuindo com você. Bom estudo! Vamos de teste aí na tela para você sobre relações ecológicas. Questão na tela para você. Em uma comunidade, há várias relações entre os seres vivos. Opa, falou em comunidade já. Algumas ocorrem entre seres da mesma espécie, enquanto outras entre seres de espécies diferentes. Além disso, em alguns casos, ambas espécies são beneficiadas e, em outros, apenas uma delas é beneficiada. Considerando as relações entre os seres, o cenário que for correto. Quando a UEPG cita para você ali, no número 1, comunidade, lembra que comunidade é o conjunto de populações. Então, quando ele fala em comunidade, ele está falando em várias populações. Geralmente nós temos um indivíduo, que é a menor unidade, que é um organismo. O conjunto de organismos numa mesma área geográfica forma uma população. E o conjunto das diferentes populações, ou seja, várias espécies nesse ambiente, formam essa comunidade, também conhecida como biocenose. E o local em que ela biocenose. E o local em que ela vive, o espaço físico ali que ela se encontra, é o biótopo. O local em que vive uma espécie a gente chama de habitat, o local mais provável de encontrá-la. E essa comunidade tem várias espécies ali, aquele espaço físico que a gente chama de biótopo. Coisas legais e termos legais da ecologia. Mas as parciais, elas são sobre relações ecológicas, então foco na missão. 01. Várias espécies de abelha formam sociedades altamente organizadas. O trabalho é feito pelas operárias, fêmeas estéreis com ovários atrofiados. Estas possuem um aparelho bucal e patas especializadas para a coleta do pólen. A coleta do pólen, depois elas vão secretar substâncias nutritivas, então elas vão nutrir as larvinhas, elas vão defender, elas têm um ferrão lá bem dolorido em algumas espécies e com as toxinas específicas. Esses seres aí vão fazer essa coleta, então eles têm uma preocupação em construir a colmeia, o espaço físico onde vive esse conjuntinho de seres. Esse espaço físico eu posso chamar de colônia, mas a organização desses seres ali é em sociedade. Então a parcela 01 é perfeita. Quando ele fala lá, operárias fêmeas estéreis com ovários atrofiados, operária diploide, estéreo. A rainha é diploide e é fértil. E o zangão é haploide e é fértil, tá? Operária, estéreo, perfeito. 02, na competição intraespecífica, ele põe entre parênteses, entre seres de espécies diferentes. Aí você fez aquela listinha com o sócio e a gente viu que a competição pode ser intra ou inter. Quando ele falou em espécie diferente, faz a sua anotação aí. Espécie diferente é igual a interespecífica. Interespecífica. Entre seres da mesma espécie é intraespecífica. Na competição entre seres de espécies diferentes, risca espécie diferente é intraespecífica entre seres de uma mesma espécie. Essa UEPG trocando só as palavrinhas. Depois, uma espécie é prejudicada sem que a outra seja afetada? A competição sempre é negativa, sempre é desarmônica, e isso vale para as espécies participantes, tá bom? Se for entre seres de espécies diferentes, tanto a espécie A quanto a B são prejudicadas. 04. O comensalismo acontece quando duas espécies se associam e apenas uma delas se beneficia, sem haver prejuízo para a outra.
Exemplo, a rêmora prende-se ao corpo de tubarão, obtendo assim restos de comida. Comensal significa mesa comum. Então, se você lembrar da simbologia, positivo e indiferente. Então, uma espécie ganha e para outra a relação é indiferente. Perfeito. Parcial 08. No mutualismo, dois seres de espécies diferentes estão intimamente associados. Aí ele caminhou para um mutualismo praticamente chamado de obrigatório, tá? Obrigatório. Se a gente for pensar naquele facultativo, que era a protocooperação, aqui ele está falando intimamente. Muitos livros trazem o termo simbiose como sinônimo desse mutualismo obrigatório. Só que a simbiose, ela é válida para muitas relações que são íntimas. Pode ser positiva como mutualismo? Pode. Pode ser negativa como parasitismo? Pode. Então essa ideia de simbiose é uma ideia de viver junto, intimamente, manter relações de coadaptação, de coevolução, como conceitos mais modernos. Mas essa simbiose muitas vezes foi utilizado como sinônimo de um mutualismo obrigatório. Mas vamos na sequência. Ele fala assim, como exemplo podemos citar a micorriza, mutualismo entre plantas, que é a raiz da planta, mico é fungo e riso é raiz. O fungo facilita a absorção de sais, decomposição de substâncias para a planta e recebe dela produtos resultantes da fotossíntese. Perfeito, porque o fungo é um ser heterotrófico, não produz seu próprio alimento. A fotossíntese realizada pela plantinha produz os compostos orgânicos, então rola essa mútua troca e eles estão intimamente relacionados. Fungo e raiz de planta, micorriza. Líquens também são exemplos legais para você lembrar. 16. Como exemplo de amensalismo, temos a tênia que vive no intestino delgado dos seres humanos. Neste caso de relação, os parasitas se instalam no corpo de outros seres, os hospedeiros, sendo responsável pela manifestação de doenças. Só que errou a relação ecológica. Não é mensalismo, isso é típico de um parasitismo. A tênia é um endoparasita. A tênia é um endoparasita bem específico. Na última edição, apareceu o desenho, figura do Scolex das tênias na prova específica do EPG. O Scolex é a cabecinha. Lá na tênia só não tem ganchinhos e ventosas. Na saginata só tem as ventosas para fixação. Então, os endoparasitas, como o esquistossoma também, tem ventosa ali para fixar no hospedeiro. Eles têm cutícula como uma forma de proteção. A tênia não tem nem sistema digestório, ela absorve os nutrientes pela superfície corporal. Então aquilo ali não é amensalismo, é um parasitismo. O amensalismo é aquela ideia de inibição, tá bom? Eu espero ter ajudado, gente, foco no EPG, concorrência em muitos cursos que envolvem a minha disciplina aí tá muito alta. Vamos, me ajuda, indica pro coleguinha, compartilha o vídeo, deixe seu like, deixe as suas observações, eu espero estar ajudando você. Soquinho como cumprimento 2020 e 2021. Bom estudo a todos, meus seres, e até o próximo!